Bem, gente, bom dia. Na aula passada nós falamos um pouco sobre as diferenças entre as ciências naturais e as ciências sociais e vimos como as ciências sociais têm suas particularidades, muito em função do objeto de estudo sobre o qual se debruçam, que são justamente seres humanos e a própria vida social. Então, no caso das ciências sociais, a gente estuda os fenômenos dos quais a gente faz parte e isso cria uma série de dificuldades ou complexidades. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas das primeiras teorias sociais que tentavam explicar a organização da sociedade, a diversidade entre sociedades, a partir de ideias ainda tiradas das ciências naturais, como, por exemplo, a ideia de raça. E aqui, como vocês viram na leitura, se destaca uma figura chamada Arthur de Gobineau. O Arthur de Gobineau, ele criou uma teoria que hierarquizava o que ele considerava serem raças humanas, que ele chamava de raça branca, a raça negra e a raça amarela, e as hierarquizava em relação à capacidade intelectual, em relação à força física, em relação à capacidade moral, seus valores, né, portanto, e assim por diante. O Arthur de Gobineau, ele esteve em missão diplomática no Brasil, ele era francês, e as ideias dele tiveram consequência aqui no Brasil, como a gente vai ver num vídeo posterior. Por enquanto, o que é importante a gente perceber, gente, é que essa teoria do Gobineau hierarquizava as raças, colocava os brancos como uma raça mais evoluída ou desenvolvida em relação às demais, e isso tudo estava baseado fortemente e estava ligado diretamente aos objetivos políticos e econômicos da Europa, porque as teorias do Gobineau elas tomam expressão justamente no período do imperialismo. Então, se no período colonial da descoberta do continente americano, as teorias que justificavam a presença dos europeus tinham um caráter mais religioso, então tinha uma discussão sobre se os índios tinham ou não tinham alma, se os africanos tinham ou não tinham alma e quem podia ser, portanto, escravizado. A partir do século XIX, num outro momento de expansão europeia chamado imperialismo, as teorias vão justificar a presença europeia no continente africano e no continente asiático, por exemplo, são teorias de base racista, ou seja, sai do campo da religião e tenta criar uma ciência que explicasse e justificasse o papel de liderança do homem branco. Então, o homem branco, por ser mais evoluído, ele carregaria um fardo de administrar essas raças inferiores. Essas teorias no período pós-colonial, elas continuaram presentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, até a década de 60, havia leis que segregavam a vida de brancos e a vida de pretos. Então, em relação à escola, em relação ao lugar que você poderia morar, em relação ao lugar que você poderia sentar no ônibus, os serviços de educação, saúde e assim por diante. Isso também teve repercussão na África do Sul até 1991. Na África do Sul tinha um regime chamado de apartheid, que era nada mais, nada menos do que uma versão da segregação racial. Então o Arthur de Gobineau está muito ligado a essas teorias que tentavam criar uma ciência para explicar a diferença entre as sociedades a partir da ideia de raça. Um outro autor importante que aparece nesse trecho que eu sugeri que vocês lessem é o Cesare Lombroso, um criminalista italiano que vai se dedicar ao estudo do crime também a partir de umas teorias de base naturalista, digamos assim. Então, o Cesare Lombroso, ele achava que era possível relacionar tipos físicos com a probabilidade do indivíduo desenvolver um certo comportamento criminoso. Então, ele desenvolveu uma área do conhecimento chamada de antropometria, em que ele mediria todas as características físicas dos indivíduos, o crânio, a mandíbula, o nariz, a orelha, o formato do rosto, e relacionaria as características físicas com determinados crimes. Então ele faria esse levantamento tendo as prisões, tentando relacionar os tipos físicos que ele encontrava com tipos criminosos. Dessa maneira, a polícia, ao andar nas ruas, ela poderia ter o seu trabalho facilitado, digamos assim, porque simplesmente pela descrição física de um indivíduo, ela poderia já identificá-lo como um suspeito potencial de um tipo de crime e assim por diante. É preciso se notar, gente, que essas teorias criminalistas foram ensinadas no Brasil até poucas décadas
E apesar de delas serem consideradas obsoletas hoje em dia, é possível identificar a sua lógica operando ainda nas forças de segurança pública. Então, no Brasil, infelizmente, as forças de vigilância, né, as forças de segurança pública, elas ainda param as pessoas pela aparência. Então, por exemplo, você andar com determinadas roupas ou você ter uma determinada cor de pele te torna um suspeito potencial. Numa sociedade democrática, gente, ninguém deveria ser suspeito pela sua aparência. As pessoas podem se engajar em comportamentos suspeitos, né? Então, se a pessoa fica todo dia na esquina negociando alguma coisa, ou se a pessoa pula um muro e sai correndo, né? Isso tudo denota um comportamento suspeito. Então, isso justifica uma abordagem da polícia para averiguação. Agora, ninguém deveria ser preso ou parado simplesmente pela sua aparência. Então, o menino está andando lá, gingando, com os braços para trás, com a barreta, pendurado lá nos cordões de ouro, e aí a polícia, simplesmente pela aparência do indivíduo, muitas vezes a cor da pele é levada em consideração, ele seria considerado um suspeito. A gente, nas últimas semanas, viu essa discussão sobre violência policial orientada a grupos raciais específicos, né? Nos Estados Unidos eles chamam isso de racial profiling. Então, quer dizer, você, em função da raça de uma pessoa, já categorizá-la como um suspeito e assim por diante. O que não está de acordo com uma sociedade democrática. Ninguém deveria ser suspeito pela sua aparência, mas sim por um comportamento suspeito. Então, nesse primeiro vídeo, gente, o importante é a gente ter atenção a esses dois autores, o Arthur de Gobineau, que criou uma teoria que hierarquizava as raças, e o Lombroso, que criou uma teoria criminalista que definiria, digamos assim, os tipos criminosos potenciais, e isso teria influência nas políticas de segurança pública, ok? No vídeo que vem vamos falar um pouco sobre como essas teorias tiveram implicações no Brasil, e até daqui a pouco então.